E aí, galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Alessandro. Seja você muito bem-vindo aqui no Missão 193, onde daqui sai o maior número de aprovados de Brasília para qualquer CBM do país. Então vamos lá, galera. Sem mais delongas, vamos aqui, bater um papo sobre algumas questões importantes que fizeram parte aí de mais um dos nossos simulados. Então vamos trabalhar, galera. Pois bem, como eu já disse, eu sou o professor Alessandro, professor de Biologia. Nós temos aí 5 questõezinhas importantes para a gente gabaritar, combinado? Vamos lá, galera. A questão de número 36 nos diz o seguinte, temos aí uma figura, analise o esquema do ciclo biogeoquímico a seguir, só para você lembrar, não ficar aí, comendo mosca, bio, vida, geo, terra, químico, elementos químicos. Estamos falando, portanto, de um conjunto, de passos, um trajeto por onde todos os elementos químicos que compõem a nossa massa viva percorreu. Os elementos originalmente são encontrados no ambiente, saem do ambiente e adentram ao corpo dos seres vivos. Lá permanecem enquanto ocorrer a duração do ciclo de vida. E, logicamente, quando da morte dos seres vivos, pela ação dos seres decompositores, temos, portanto, a devolução destes elementos químicos para a natureza. Pensando nos processos seletivos, existem alguns ciclos biogeoquímicos que são cartas marcadas. Fiquem sempre atentos ao ciclo do elemento carbono, fiquem também muito atentos ao ciclo do elemento nitrogênio e do elemento oxigênio, não esquecendo do ciclo da água, sabendo que a água não é um elemento químico, mas é uma molécula fundamental à vida, daí a necessidade de também se conhecer o seu ciclo biogeoquímico. Pois bem, a nossa figura nos mostra uma planta, há uma seta mostrando O2 saindo da planta, uma seta mostrando o CO2 entrando na planta, uma seta do O2 para o O3, temos ali um consumidor, que é uma vaca, e aí nós temos uma seta saindo dela em direção ao CO2, temos uma seta do O2 em direção à água, e temos ali oxidação do metal compondo também a nossa figura. Pois bem, o item tem o seguinte comando para a gente. Os raios ultravioleta participam desse ciclo, e aí é evidente que aqui, qual é o ciclo biogeoquímico fundamental que nós estamos analisando? Seria o ciclo do carbono? Não, porque eu só tenho uma única indicação do elemento carbono nesse ciclo, que é aqui, na forma do CO2. O único outro elemento químico que está aqui aparecendo na sua fórmula molecular é o oxigênio, tanto na forma do CO2, como na forma do O2, como na forma do O3. E é evidente que a própria água, que está aqui apenas escrito, não está aqui a sua fórmula molecular, que obviamente é H2O, também contém o elemento oxigênio. Então, o ciclo em questão trata especificamente do ciclo biogeoquímico do elemento oxigênio na natureza. E aí, pensando nesse ciclo, vamos aos itens. O item A diz o seguinte para a gente. Liberando o oxigênio pela fotólise da água. Então, peraí. Fotoluz. Lise, quebra. A fotólise da água é um fenômeno que envolve a luz incidindo na molécula de água, de modo que você teria liberação de hidrogênios, prótons, a eliminação, ou melhor, a liberação do oxigênio e ainda a liberação de elétrons. Esse fenômeno, ele compõe uma das etapas de um processo fundamental denominado fotossíntese que acontece nos cloroplastos. E não é isso que está aqui sendo destacado. Portanto, o item A não atende ao nosso comando. O item B diz, quebrando o oxigênio para formar ozônio. Aí aqui nós temos o seguinte contexto. Nós temos uma camada do gás ozônio, que é o O3, na nossa atmosfera. Quando a radiação ultravioleta incide sobre o O3 então quebrado em dois pedaços, em O2 e O. Eis então que assim você diminui a incidência e os tipos de radiação UV que atingem o solo. No entanto, você pensaria, bom, desta maneira, a gente sempre destruiria o ozônio e daqui a pouco nós não teríamos mais ozônio, mas mais radiação UV chega até a Terra. Quando nós temos agora mais radiação UV, que vai
reagir com O2 mais O, você teria, portanto, a formação do O3. Existe, portanto, um ciclo de desmontagem e remontagem de ozônio, mediado justamente pela presença da energia ultravioleta. E o comando é: os raios ultravioleta participam desse ciclo. De que maneira? Quebrando ali o oxigênio para formar ozônio. Então a letra B atende ao nosso comando e, portanto, é a nossa marcação da questão de número 36. Lendo as demais. Letra C, realizando a fotodissociação da água. Fotodissociação da água é a fotólise da água. Acabamos de ver que não é uma resposta plausível. E por fim, o item D nos diz: recombinando os átomos de oxigênio. Então, a maneira como está também seria uma resposta plausível. Mas como eu tenho uma outra questão que trata do ozônio, e nós temos na figura o ozônio aqui posto em destaque, a marcação, portanto, mais adequada seria a letra B de bola, quebrando o oxigênio para formar o ozônio, num ciclo de desmontagem e remontagem de ozônio. Aproveitando a questão, vale lembrar que cloro, flúor, carbonetos são moléculas que contêm cloro e que vão, infelizmente, quebrar milhares de moléculas de ozônio. E assim você não teria, em oposição a isso, uma formação de ozônio de maneira proporcional. Portanto, só para lembrar, CFC é um gás que agride a camada de ozônio, que, portanto, vai deteriorando moléculas de ozônio, sem uma proporcional reconstrução de moléculas de ozônio. Então, questão de número 36, gabaritada. Tenho certeza que você estava muito esperto, muito ligado e não tropeçou nessa questão. Sigamos em frente, galera. Vamos para a questão de número 37. A questão de número 37 tem o seguinte comando: o sistema imunológico é responsável por proteger nosso corpo contra agentes infecciosos e doenças. As células de defesa são as principais responsáveis por essa proteção e são divididas em dois tipos, as da imunidade inata e as da imunidade adquirida. Só para lembrar, imunidade inata se refere à sua habilidade, desde que você nasceu, de realizar um pronto combate a determinados tipos de antígenos, sobretudo alguns antígenos que são de mais simples combate. Diferente disso, existe a imunidade denominada adquirida, que você se tornará habilidosa a realizá-la a partir de certo momento da sua vida. Por isso, as campanhas vacinais têm datas específicas para que você seja devidamente vacinado, acompanhando o amadurecimento do seu sistema imunológico. E assim, espera-se que você tenha desenvolvido uma memória imunológica quando exposto a diferentes antígenos, a diferentes agentes invasores, coisas que não são reconhecidas como próprias, vírus, bactérias, fungos, protozoários, proteínas diversas de origem externa. Voltando para a leitura, a imunidade inata é a primeira barreira de proteção, enquanto a adquirida é mais específica e possui memória imunológica, como eu acabei de falar. Antígenos são substâncias que estimulam uma resposta imunológica no organismo, enquanto os anticorpos são proteínas produzidas pelo sistema imunológico para combater esses antígenos. Aqui cabe um comentário. Aquilo que nós entendemos como anticorpos tem dois caminhos. Eu posso me referir ao anticorpo da categoria célula e eu posso me referir ao anticorpo da categoria molécula. Então você possui células de defesa. As células de defesa, genericamente, são tratadas como leucócitos, ou glóbulos brancos. Basófilos, acidófilos, neutrófilos, eosinófilos, monócitos, linfócitos T, linfócitos B, linfócitos T4, linfócitos T8, linfócitos natural killer. Há uma quantidade muito grande e abundante de células de defesa, que são tratadas como anticorpos. Mas existem também moléculas de defesa, que são produzidas justamente pelos linfócitos B de bola. Essas moléculas de defesa são chamadas simplesmente de imunoglobulinas, ou simplificadamente tratadas pela sigla IG. Então existe a IgA, a IgB, a IgE, a IgD, a IgM, dentre várias outras. São moléculas de defesa que vão logicamente somar a ação dos linfócitos, vão somar a ação dos glóbulos brancos
para então combater diferentes antígenos. Seguindo aqui no nosso texto, o sistema imunológico é capaz de produzir memória imunológica, o que significa que após o contato com o antígeno, o corpo produz células de defesa específicas que ficam guardadas para uma possível infecção futura. Na verdade, elas não ficam guardadas, né? Elas ficam circulantes. E caso você tenha a entrada daquele mesmo antígeno na sua corrente sanguínea, você então replicaria aquela categoria celular para que numa janela de tempo muito mais curta, você tenha um pronto combate efetivo, mais eficaz, mais veloz do que a taxa replicativa daquele agente infeccioso. De modo então que desta maneira você impediria que você tivesse a multiplicação daquele antígeno e, portanto, você não desenvolveria os sintomas, a sintomatologia daquela doença. Voltando para a leitura, o comando diz qual é o tipo de imunidade responsável por essa memória. A letra A já é descartada de imediato, não é imunidade inata, essa é a primeira barreira, você nasceu com ela. A letra B diz imunidade adquirida. É esta que nos interessa, porque é esta imunidade que se refere à sua resposta imunológica, seria então uma imunização ativa, porque você produz anticorpos, seja ela natural, quando você teve contato na natureza com aquele antígeno, ou artificial, quando você, por exemplo, foi vacinado. Mas vejamos o que dizem as outras alternativas. Imunidade passiva. Imunidade passiva não cabe. Trata-se de imunidade passiva quando você recebe anticorpos prontos. Como é que seria isso? Ou via placenta com a sua mãe, ou via aleitamento com a sua mãe, ou via um soro. Soro antiofídico, soro antiescorpiônico, soro antiaracnídeo. Então não seria imunidade passiva que cabe nesse contexto. E a letra D fala em imunidade celular. Imunidade celular é quando você tem uma defesa realizada pelas células. Seja o linfócito T8, seja ele um linfócito natural killer. Mas basicamente aqui ele já te dá um texto em que ele cita as imunidades inata e adquirida. Então a imunidade celular é uma defesa feita fisicamente, num combate célula a célula. Quando você tem a imunidade desencadeada pelas imunoglobulinas que eu acabei de citar, você teria a chamada imunidade humoral. Mas não é esse o contexto que ele busca, de imunidade humoral ou imunidade celular. O que se busca aqui é se é uma imunidade inata ou uma imunidade adquirida. Claramente, imunidade adquirida é a nossa resposta. Está aí a questão 37, devidamente gabaritada, galera. Partiu questão 38, eu tenho certeza que você, nosso aluno aqui do 193, detonou nessa questão. Então sigamos. A questão de número 38 nos diz o seguinte: a leptospirose, a leptospira, né, uma bactéria conhecida, e a cólera é uma outra bacteriose conhecida, Vibrio cholerae, são bacterioses causadas por diferentes bactérias, e são, como eu acabei de citar. Ambas são doenças negligenciadas, ou seja, são doenças que acontecem em grande maioria em regiões de maior pobreza e acentuam a desigualdade, pois representam um obstáculo no desenvolvimento do país. Entre os sintomas mais comuns dessas doenças estão vômitos, dores musculares, além da diarreia, que é bastante característica da cólera. Infelizmente, são parasitoses que estão associadas a uma falta de saneamento básico, sobretudo a cólera, porque você teria a falta de um esgoto tratado, as fezes in natura lançadas no esgoto, perdão, e dessa maneira você teria, portanto, o consumo dessa água por pessoas, o Vibrio cholerae se aloja no intestino, lá então ele começa a se multiplicar, libera toxinas que vão ocasionar tanto vômito, quanto a diarreia, quanto febre. E se a doença avançar, se não tratada adequadamente, o que você teria seria justamente uma condição de um risco grave de desidratação, que nós não queremos que aconteça. Muito bem. Dito isso, com base nos seus conhecimentos sobre as bacterioses citadas acima, marque a alternativa incorreta. Então vamos lá. Ele quer que se marque aqui o que está errado. A letra A diz: a cólera é uma bacteriose causada pelo Vibrião colérico. Vibrião, para quem não se recorda, é um tipo de estrutura bacteriana. Eu tenho bactérias que são bolinhas, as bolinhas são chamadas de cocos. Eu tenho bactérias que são bastõezinhos, lembrando aí um comprimidinho.
Isso seria um bacilo. Eu teria bactérias que seriam uma espécie de uma minhoquinha. Seria aqui o espirilo. E eu teria o tal do vibrião. O vibrião parece mais ou menos uma vírgula com um flagelinho aqui. E nesse caso estamos falando do vibrião colérico, vibrio choleri. Seguindo, e tem sua transmissão através da ingestão de água e alimentos contaminados pelas fezes de doentes, ou pela ação de vetores como moscas. Até o ponto de fezes dos doentes, não há a menor dúvida. Está correta a afirmativa. É fato que moscas pousam em todo canto, à procura de alimento, à procura de uma série de coisas, e uma vez que elas venham a pousar sobre fezes, e para ela, a mosca, muitas vezes as fezes serão uma fonte de alimento, ou um ambiente onde ela vai depositar seus ovos, ela acabaria se contaminando. E assim, sim, seria possível a contaminação de várias doenças, não apenas da cólera. Então é uma afirmativa correta, mas o comando quer uma incorreta. Então a letra A não nos atende. Letra B. A leptospirose é endêmica de todo o país, porém é mais frequente nas regiões sul e sudeste, devido ao maior número de regiões urbanas que muitas vezes surgem de forma desordenada, onde não há condições básicas de higiene e saúde. É fato que esse desordenamento urbano, onde você tem o crescimento, o surgimento de uma cidade não acompanhado de toda a infraestrutura, de toda a cidadania que o Estado deve prover para a população, é um fator fundamental, como já está aí na tela. A falta de saneamento básico, ela é muito cruel, porque ela vai contaminar cursos da água e que, portanto, vai causar essa doença, ou vai permitir que essa doença tenha, de fato, um quadro endêmico, ou seja, você sempre tem um número X de pessoas afetadas em todo o país. Porque você vai ter, logicamente, rato no país inteiro, porque, logicamente, há um contato cada vez mais próximo, migrando da região silvestre, né, do ambiente silvestre, para o ambiente urbano. Então, estaria correta a afirmativa número 2, mas ele quer a incorreta. Letra C. A cólera é frequentemente uma infecção que causa diarreia leve, podendo ser assintomática. Porém, em alguns casos, a infecção pode se apresentar de forma grave, com diarreia aquosa e profusa, acompanhada de vômitos e dor abdominal. Isso já estava no texto, inclusive. Quando não tratada, pode levar à desidratação intensa do paciente ou até mesmo ao óbito. Falamos ainda há pouco. É uma doença que pode evoluir de maneira muito perigosa e causando o óbito do indivíduo por desidratação. A letra C está correta, mas a questão, o comando pede a incorreta. Nos sobrou o item D, que diz o seguinte: no Brasil, entre os anos de 2010 e 2020, houve uma média de 3.734 casos de leptospirose. A maioria desses casos ocorreram em pessoas do sexo masculino, por serem a maioria dos que não tomaram a vacina contra a leptospirose ainda na infância. Não existe vacina contra a leptospirose, galera. Se tivesse, ela já estaria no nosso calendário vacinal. Então o item D é a nossa marcação. Seria uma afirmativa incorreta. E é justamente a incorreta que se busca aqui nesta questão. Combinado? Então matamos a questão de número 38, galera. Então, partiu para a questão de número 39. O item 39 nos diz o seguinte: animais urbanos como cães e gatos abandonados, após se alimentarem, digerem o alimento e usam os nutrientes absorvidos para fabricar suas próprias substâncias orgânicas, como proteínas e gorduras. Considerando uma cadeia alimentar, por que as plantas são sempre produtoras, se os animais, que são consumidores, também fabricam suas substâncias orgânicas, como proteínas? Olha só, galera, não podemos esquecer, em uma cadeia alimentar, nós temos o nível trófico produtor, nós temos o nível trófico consumidor, nós temos o nível trófico decompositor. Sabendo que os consumidores têm tipos, né? Ao consumidor primário, ao consumidor secundário, ao consumidor terciário, ao consumidor quaternário, consumidor de quinta ordem, de sexta ordem, quantos existirem, tudo bem? Seres produtores são aqueles que têm uma capacidade incrível. Qual? A de transformar biocomponentes inorgânicos em biocomponentes orgânicos. Algas, plantas e algumas bactérias têm essa capacidade, por isso eles produzem as cadeias carbônicas, substâncias orgânicas.
os demais seres vivos não têm esta habilidade e, portanto, precisam consumi-las prontas. Quando ele cita aqui que o animal transforma um componente em outro, ele pega cadeias carbônicas e utiliza parte, ou elas integralmente, na construção de outras cadeias carbônicas. Portanto, os animais não têm a mesma habilidade dos produtores. Então, ele quer aqui que a gente considere uma cadeia alimentar, ele quer saber por que as plantas são sempre produtoras, se os animais também fabricam as suas próprias moléculas orgânicas. Vamos lá, o item A diz: porque apenas os animais consomem mais substâncias orgânicas do que produzem, não tem o menor cabimento, plantas e animais vão ser consumidores. A planta consome moléculas, mas ela é capaz de produzir e consumir. Os animais vão apenas consumi-la. Item B, porque as plantas são as únicas que produzem substâncias orgânicas a partir de água, H2O, CO2, que é o gás carbônico, e energia luminosa via fotossíntese. Então, tanto a água não tem cadeias carbônicas, é um composto inorgânico, como o CO2 não tem cadeias carbônicas, é um composto inorgânico, e como eu havia dito, compostos inorgânicos virando compostos orgânicos é o que faz um produtor. Então a letra B é a nossa marcação. Mas vamos ler o que dizem os itens C e D. O item C nos diz o seguinte: porque as plantas, diferentes dos animais, não precisam fabricar um excedente de substâncias para consumirem depois. É lógico que precisam de um excedente, porque a planta só realiza fotossíntese na presença de luz. Então, sem luz, ela não produz, ela tem que ter um excedente de produção diária. Letra C não nos atende. Por fim, a letra D, porque as plantas são as únicas dotadas de mitocôndrias para realizar a respiração celular. Plantas, animais, fungos, protozoários, todo mundo tem mitocôndria para você fazer catabolismo, desmontar cadeias carbônicas e obter energia. E a questão está falando de anabolismo, de uma via de construção. Então a letra D não atende ao nosso comando, galera. Portanto, questão de número 39, letra B de bola, é a nossa marcação, sem muita dificuldade. Então você, que é safo, com certeza gabaritou também esta questão. Galera, partiu aqui nossa última questão para fecharmos esse nosso bate-papo de hoje. Questão de número 40. Temos aí o seguinte comando: observe o cartaz do Ministério da Saúde. O cartaz faz campanha contra o mosquito porque ele... Bom, temos aqui um mosquitinho bem conhecido, né? Apesar de não existir aqui uma foto mais clara, mais detalhada, logicamente nós temos um combate a um mosquito famoso, um mosquito de um gênero famoso, um tal de Aedes. Aí você tem Aedes albopictus, Aedes aegypti, que nós chamamos de Aedes aegypti, ou seja, o terror dos egípcios. E por que isso? Porque este mosquito ele é um agente vetor. Vetor é um agente transmissor. Ele é o vetor de algumas doenças. Especificamente, ele é o vetor de diferentes arboviroses. Ou seja, viroses que têm aí um artrópodo como seu agente transmissor. Estamos falando de dengue, estamos falando de zika, estamos falando de chikungunya. Então nós temos aí dengue, zika, chikungunya e temos ainda febre amarela como 4 arboviroses transmitidas pelo mesmo agente vetor, que é o Aedes aegypti. Então vamos lá. O comando diz: o cartaz faz campanha contra o mosquito porque ele, letra A, mata pequenos animais com suas picadas. Tá de brincadeira? Pede para sair 01. É lógico que isso está errado. Letra B, transmite doenças, como a dengue e a vacina para a dengue. Zika, ainda não há vacina para a zika, e só para lembrar, a zika é uma IST, você tem transmissão sexual via sêmen, homens contaminados, né, transmitindo a doença para mulheres não contaminadas ou para homens que não estejam contaminados. E chikungunya, vale lembrar que a Anvisa autorizou, né, aí a fabricação da vacina contra a chikungunya. A letra B já atende ao nosso comando, galera. Por fim, letra C diz o seguinte, aliás, tem a letra D também, né? Calma, Alessandro. Contamina alimentos, colocando ovos em frutas e legumes. Essa doença tem vetor, não é pela ingestão, é pela picada. Na glândula salivar você vai encontrar partículas virais, o próprio vírus, transmitindo via vetor, e não pela ingestão. Letra D. Extermina insetos, como as abelhas, importantes para a polinização de plantas. É fato que as abelhas são importantes para a polinização, mas está totalmente fora desse contexto que aqui está. Portanto, a letra D não atende, galera, ao nosso comando. Letra B é o nosso gabarito.
Assim a gente mata a questão de número 40, galera. Olha só que bacana. Galera, então era isso. Espero tê-los ajudado, gabaritando essas 5 questõezinhas. Esse é o Missão 93, que tem a melhor equipe de professores que você encontra no Brasil. É daqui que vai ter a lista com o maior número de aprovados e você vai estar nela. Combinado? Isso aí, galera. QAP total, né? Muita concentração, muito foco, determinação, que a sua vaga está te esperando. Grande abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau, galera.